Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que o Sindicato dos Fazendários do Ceará, o SINTAF, a Associação dos Fazendários Aposentados Estaduais, a AFEC, e a Fundação SINTAF os recebe na manhã de hoje para o seminário PEC 241, Ajuste Fiscal e os Impactos Negativos para a Sociedade. Aprovado na Câmara Federal nesta quarta-feira, texto da proposta de emenda à Constituição PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos, segue agora para o Senado. Pesquisa recente do DIEESE, ao analisar o período de 2002 a 2015, mostra que, caso a nova regra tivesse sido adotada em 2003, os gastos com educação e saúde teriam sido significativamente menores. No caso da educação, a redução seria de 47% nesse período. Já em relação à saúde, a redução das despesas teria sido de 27%. O impacto, então, nas perdas, teria sido de mais de 295 bilhões para a saúde e de mais de 377 bilhões para a educação. Esses e outros números serão apresentados, então, ao longo do nosso debate, para que nós possamos nos aprofundar no tema. E para discutir os reais impactos da PEC 241 para os servidores públicos e para os trabalhadores em geral, nós estaremos esta manhã com Marcelo Lettieri, doutor em Economia e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Reginaldo Aguiar, supervisor técnico do DIEESE no Ceará, e, neste momento, nós queremos justificar a ausência do professor Enio Pontes, que é o coordenador do Núcleo Ceará da Auditoria Cidadã da Dívida, porque ele teve um acidente de carro, nada grave, mas que o impossibilitou de vir estar conosco esta manhã. E também estará conosco, na condição de debatedor, o fazendário Carlos Eduardo Marino, que é doutor em Economia e pesquisador do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, um centro de pesquisas ligado à Fundação SINTAF. E antes de formar a nossa mesa de palestras, gostaria de convidar os representantes das nossas entidades para que façam uma breve saudação aos presentes. Pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará, convido o diretor de organização da entidade, senhor Lúcio Mendes Maia. Bom dia a todos e a todas. Parabéns pelo nosso dia, apesar da 241, mas muitos parabéns, não é isso? Todos os servidores públicos do Estado do Ceará, do Brasil. E iremos discutir hoje a PEC 241. Como vocês já sabem, é o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, tá certo? Isso traz o quê? Um dano significativo para a sociedade, desde, como foi falado aqui, de educação, saúde e a própria classe trabalhadora como um todo. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento da União deste ano já utilizou para pagamento do serviço da dívida mais de R$1 trilhão, ou seja, 40% do orçamento da União deste ano foi utilizado para pagar o serviço da dívida. Ou seja, o ajuste não é por aí, como estão querendo fazer. Ou seja, quem vai querer pagar, que está querendo que o governo pague, que o governo está querendo que pague a conta, são os trabalhadores, quando na realidade pode ser feito de outra forma, aumentando carga tributária de quem pode pagar os tributos, tá certo? E otimizando a despesa para poder fazer esse ajuste. Agora, quem está por trás de tudo isso aí, isso aqui, o interesse do capital, os grandes empresários estão por trás de tudo isso aí, não vão querer fazer o ajuste pagando a conta e estão transferindo tudo para nós trabalhadores. Já passou na Câmara, agora tentar reverter isso no Senado, porque só reverte com grande mobilização e fazer com que esse ajuste seja feito da maneira mais justa possível, ou seja, que quem pague a conta é quem deva pagar e não só os trabalhadores. Muito obrigado e bom dia a todos. Na sequência, representando a Associação dos Fazendários Aposentados Estaduais, a AFEC, convido a presidente da associação, a senhora Francisca Lenilda dos Santos. Bom dia a todos. Bom dia também especial aos nossos aposentados aqui presentes. E o que falar de uma PEC que atinge
a classe social, que corta os gastos de saúde e educação. O que dizer disso? O que dizer de uma PEC aprovada na Câmara com tanta rapidez, quando nós temos a nossa PEC 255, 55-2006, 55-2006, 10 anos. Fizemos um movimento, fizemos o maior trabalho, a PEC ficou pronta, foi colocada em pauta 2 vezes e tiraram. Por quê? Porque essa PEC, a 55, prejudicou demais os aposentados. Vocês sabem que nós pagamos previdência. O que dizer da rapidez com que esta PEC foi aprovada? Mas localmente, no Ceará também, em dezembro, com o mesmo argumento de redução de despesa, o governo do estado também tirou o seguro e auxílio funeral dos aposentados. Então, assim, a gente tem que pensar muito. Se o governo federal está fazendo agora com toda a sociedade, mas ele começou devagar. Ele já começou com o aposentado. Por que o aposentado? Que é a parte mais fraca da relação. Quando acontece algo de impacto na nossa vida, uma perda de emprego, perda do ente querido, nós ficamos paralisados. Nós ficamos anestesiados. O que nós vamos fazer? O que nós vamos procurar? Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de tempestade, de tsunami. E o que nós precisamos fazer agora? Procurar um lugar seguro. Procurar um lugar para nos proteger. E onde é que é esse lugar que eu não estou enxergando agora? O lugar começa por aqui. Começa pela nossa participação nos movimentos. Começa pelo apoio que nós temos que dar às nossas entidades. No momento, eu vejo que o nosso lugar de Porto Seguro, ou então o nosso lugar de nos proteger, são as nossas instituições, que nós temos que apoiar e valorizar. Nós temos que fazer algum trabalho para que os deputados que votaram a PEC contra a PEC 55, os deputados que votaram esta emenda, eles sejam lembrados depois. Porque na efervescência, todo mundo posta nas redes sociais e tal. Mas na época, quando chegar a eleição, isso já esqueceu. Então, acho que nós, as entidades, tem que fazer esse esforço e dizer, olha, fulano, este deputado votou assim. Talvez, quando houver uma reforma da política, na reforma política, que o capital, que o financeiro não seja um fator tão importante, isso possa mudar. Quarta-feira teve um evento aqui, do Outubro Rosa, e a médica do Instituto do Câncer lembrou de um fato que talvez passou desapercebido na nossa vida. As fotos das crianças nos anos 70, 80, junto das latas de leite ninho, leite várias, né? Então a gente nem percebeu que era a indústria vendendo leite e que as mães deixaram de amamentar. E aí o serviço público começou a fazer campanhas para que houvesse amamentação. A gente nem percebeu que era a indústria vendendo leite para as famílias. Então, nesse momento que nós estamos passando, nesse momento de tempestade, vamos procurar abrigo nas nossas instituições, vamos fortalecer nossas instituições e vamos fazer uma campanha nas próximas eleições para verificar os nossos deputados, quem vota contra o povo, porque quando chegar a eleição, seja em que nível for, é o capital que vai mandar de novo. E as coisas continuam se repetindo. Muito obrigada. Para falar em nome da Fundação Sintaf, convido o diretor-geral da entidade, senhor Alexandre Sobreira Cialdini.
Bom dia. Quero deixar também minha saudação a todos os servidores e servidoras que estão aqui presentes, aos colegas que vieram de fora, estão nos prestigiando e prestigiando a importância desse debate. Então, saudar as instituições por estarem convergindo numa discussão tão importante que o Brasil está atravessando. Bom, eu não vou estimular aqui inicialmente o debate, vou deixar isso aí para os apresentadores e para o Carlos Eduardo, que vai fazer a animação desse processo. Eu quero também dizer da importância que a Fundação Sintaf tem se estabelecido, né, enquanto instituição, com o apoio do Sintaf, com o apoio da Secretaria da Fazenda também, com a convergência com a FEC. E relembrá-los que nós estamos com a revista Erário recepcionando os trabalhos, os artigos, os papers, uma construção que está sendo feita pelo conjunto de servidores que fazem parte da Fundação, onde nós estamos recepcionando trabalhos na área de Direito, Administração, Economia, ou seja, as áreas que se interagem com finanças públicas, com a administração pública. Lembrá-los também para sempre pesquisarem o que nós temos apresentado através do portal da Fundação Sintaf, de forma especial o Observatório de Finanças Públicas, que tem a participação de alguns dos nossos colegas e com a integração de estagiários das universidades, e lembrá-los também do amplo trabalho que a Fundação tem feito no campo social. Recentemente nós tivemos a apresentação aqui com o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social de projetos que a Fundação tem realizado de forma especial no entorno aqui do Poço da Draga. Então a Fundação está aberta para todos vocês conhecerem todos os produtos, todos os serviços, todas as atividades que a gente coloca, não só à disposição do servidor fazendário, mas da sociedade de forma geral. Então, muito obrigado pela participação, que a gente tenha um bom proveito com esse debate, que seja o início de vários outros que a gente possa discutir sobre as medidas de finanças públicas que são tão importantes aí e reflexivas também para o Brasil. Muito obrigado. Agradecemos a saudação das nossas entidades representantes e registramos aqui a presença, como o próprio Cialdini ressaltou, de coordenadores do Fórum dos Servidores Estaduais, o FOASPEC. Aqui nós estamos com a Eliane Uchoa, né, que é a coordenadora geral do Fórum, então a quem nós saudamos e agradecemos a presença. Agora formaremos a nossa mesa de palestras. Como debatedor e representante de nossas entidades anfitriãs, eu convido à mesa fazendário Carlos Eduardo Marino. Doutor em Economia pelo CAEM, da Universidade Federal do Ceará, Carlos Eduardo é mestre em Economia, também pelo CAEM, auditor fiscal adjunto da Secretaria da Fazenda, licenciado, porque atualmente exerce, né, o cargo de assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também é pesquisador do Office, o Observatório de Finanças Públicas do Ceará. Na sequência, convido à mesa o economista e auditor fiscal da Receita Federal, Marcelo Lettieri. Lettieri é auditor fiscal da Receita Federal e segundo vice-presidente do Sindifisco Nacional no Ceará. É doutor em Economia pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e professor colaborador da Universidade Federal do Ceará, e também professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, da ESAF, e da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Também convido à nossa mesa o senhor Reginaldo Aguiar. Reginaldo Aguiar é economista e supervisor do escritório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Ceará, o DIEESE. Podem ficar à vontade. Nosso primeiro palestrante será Marcelo Lettieri, que falará sobre PEC 241/2016, mitos e verdades sobre o ajuste fiscal, a quem eu passo a palavra.
preferem desfazer a mesa para que o Letieri fique mais à vontade? Então, pronto. Quando ele terminar a apresentação, nós refazemos a mesa. Esse aqui pode ficar com você. Deixa eu só ligar ele. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar as entidades organizadoras desse evento. A gente precisa e muito discutir o momento que nós estamos vivendo no país. Quem tem acompanhado as últimas notícias tem visto que os servidores públicos são mais uma vez o alvo preferencial do ajuste, a sociedade como um todo, mas os servidores em particular. Então, parabenizar o Sintaf, a Fundação Sintaf e a FEC pela organização, agradecer o convite. É uma honra e um prazer estar nessa casa. Temos tido parceiros aí no debate sobre os problemas do país, principalmente na área de nossa competência, nas questões fiscais, particularmente nas questões tributárias. Bem, o tema de hoje, e não poderia ser diferente se a gente vai falar mais uma vez de ajuste fiscal, é o papel da PEC 241 no contexto do ajuste fiscal que está sendo feito pelo governo federal. Eu coloquei esse tema aí, mitos e verdades, porque eu tenho uma verdade apenas a dizer sobre o ajuste fiscal. O resto são vários mitos. E quero deixar mais algumas reflexões, o que a gente tem acompanhado no noticiário, e isso é demonstrado pela tentativa de aprovar uma proposta de emenda constitucional que muda radicalmente o regime fiscal no Brasil a toque de caixa. Essa é a primeira, como bom brasileiro, a gente desconfia muito quando se quer aprovar alguma coisa sem muita discussão. Basta acompanhar, por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas medidas de mudanças radicais na educação via medida provisória. A gente já desconfia que tem alguma coisa estranha, no mínimo estranha. A questão da PEC 241 é incrível como o debate tem sido impedido, normalmente por meio de um terrorismo, e a gente acaba não discutindo efetivamente os problemas que existem, e é verdade, nós temos problemas no campo fiscal, isso é um fato. Nós vamos ter que discutir questões relacionadas à Previdência, nós temos alguns problemas específicos nos regimes próprios. Agora a gente precisa fazer esse debate sem ser a toque de caixa, um afogadilho. Então, é verdade que a gente tem problemas no campo fiscal, houve equívocos na política econômica, a gente tem que reconhecer isso, e que nós estamos enfrentando uma grande crise fiscal, uma grande crise econômica. Mas eu vou trazer alguns dados, aí eu já peço desculpas aos não economistas, mas economistas, e eu, na verdade, sou formado em engenharia, então pior ainda, o engenheiro que depois foi estudar economia, que a gente exagera muito nos gráficos, a gente adora gráficos, Eu lembro de um curso que eu fui dar na Fundação Getúlio Vargas, em Salvador, e aí uma das alunas chegou para mim e falou assim: mas professor, vai ter gráfico? Aí eu olhei para ela e falei assim: ainda bem que vai ter gráfico. Números. Falei, também vai ter números. No curso de economia costuma ter números. Então, peço desculpas, porque na verdade a tentativa eu confesso a vocês que eu mesmo me surpreendi com os dados. A maioria dos dados que eu vou mostrar aqui, em alguns gráficos, eles são quase que todos, basicamente, de uma única fonte, o Tesouro Nacional, de uma única planilha em Excel do Tesouro Nacional. Quem quiser entrar no site do Tesouro Nacional, procurar lá estatísticas, e aí tem resultado primário do governo central. Aí tem duas planilhazinhas para você clicar. Uma delas é com a nova metodologia e com a metodologia antiga. Aí eu já adotei a nova metodologia. E fui fazendo os gráficos para verificar, será mesmo que os gastos primários estão crescendo de tal forma que vai explodir, que o país vai quebrar? Será que nosso problema está realmente aí? Será que é esse o problema? Porque a PEC 241, só para a gente nivelar as informações, para quem ainda não teve a oportunidade de ler o relatório do projeto aprovado na Câmara dos Deputados, o substitutivo, a PEC 241A,
de 2016, ela basicamente, para o governo federal, né, ela tem o escopo dela, num primeiro momento, é para o governo federal. Depois eu vou falar um pouco dos impactos para os estados e municípios, mas o foco principal é o governo federal. Ela cria uma regra, né, que estabelece um teto para o crescimento do gasto primário. O que é o gasto primário? São todas as despesas públicas com saúde, segurança, educação, a máquina pública, exceto os gastos financeiros, que basicamente são os juros da dívida e outros gastos financeiros. Por exemplo, o FIES é um gasto financeiro que não está incluído na PEC. Então, a PEC pega os gastos primários. E aí ela estabelece a seguinte regra: o teto para os gastos no exercício seguinte vai ser o valor das despesas pagas. Então não é o valor orçado, mas aquilo que for liquidado, o valor das despesas liquidadas, ajustadas por restos a pagar. Você corrige pela inflação do período e esse vai ser o teto para o ano seguinte. Depois eu vou mostrar rapidamente o texto da PEC nesse sentido. E aí, se você não é proibido estourar o teto. Inclusive, esse é um dos pontos que os defensores da PEC não dizem, né, mas eles já sabem, né? A PEC, em relação ao teto, ela não vai ser cumprida nos primeiros anos. Então, o teto vai ser estourado em 2017, provavelmente em 2018. Eles estão estimando, mas não divulgaram ainda, que provavelmente só não vai ser estourado o teto em 2019. Mas por que, então, esse terrorismo todo para a gente fazer essa PEC? Na verdade, num curto prazo, eles estão interessados em outra parte da PEC, mas eu vou chegar lá. Qual é a tese por trás do ajuste fiscal? Eu acho que não vai. Deixa eu ver. Funcionou. Obrigado, né? Primeiro, a tese por trás do ajuste fiscal como um todo, a tese central é essa, né? O governo precisa cortar gastos. E aí eles fazem uma análise de 2008 a 2015, em que a despesa teria crescido 51% acima da inflação e a receita só cresceu 14,5%. Essa é a informação utilizada para defender o ajuste fiscal. E aí vem as relações, né, ou as causalidades. Se a gente cortar os gastos, a gente vai conseguir reduzir a dívida pública. Reduzindo a dívida pública, se reduz o prêmio de risco, ou seja, eleva o grau de confiança dos agentes econômicos, e isso permite reduzir juros. E se reduzirmos juros, a gente consegue aumentar os investimentos, e mais investimento, mais crescimento econômico. Então, é essa a tese do ajuste fiscal, ou seja, basta cortar gastos, que aí a gente vai reduzir a dívida pública. Eu não vou entrar na discussão das teorias econômicas, das escolas econômicas sobre essas causalidades todas. Eu vou mostrar uns dados para a gente refletir sobre cada um desses pontos, ok? Aqui tem uma teoria econômica que explica essa tese, tá? E tem as escolas econômicas que divergem da escola do mainstream ou da escola neoclássica e etc e tal. Aqui, basicamente, é um modelo chamado modelo de expectativas racionais. Mas vamos em frente. Esse dado é o dado chamado resultado primário do governo federal. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Não se preocupe com muita barrinha e os números assim. Vamos dar uma olhada mais na tendência. Em azul é a receita líquida. Receita líquida, aqui é tudo governo federal, governo central. Então, receita líquida é a receita bruta menos as transferências constitucionais da receita líquida. Então, se a gente comparar a barrinha azul com a barra vermelha, que são as despesas, a gente verifica praticamente a mesma tendência de crescimento, né? Tanto a receita em azul quanto as despesas, tá? E essas despesas são as despesas primárias, sem juros. Porque lembra que a tese nós precisamos cortar as despesas primárias para equilibrar as contas públicas e reduzir a dívida. Só aí a gente fala de juros. Ninguém quer discutir juros antes, né? E o companheiro do DIEESE que vai falar depois aqui, eu tenho certeza que ele vai abordar um pouco esse debate aí. Parece que só sindicalista que quer falar sobre juros, né? Interessante isso. E aí, quando a gente vai olhando para o final, aqui são dados de 1997 até 2015. Aquilo em verde
é o chamado primário do governo federal. É o resultado primário, é a diferença entre receitas e despesas. Se isso for positivo, quer dizer que a gente está gastando menos do que arrecada, está sobrando um pouquinho, sem contar os juros. Lembre-se sempre que daqui a pouco eu mostro os juros para vocês. Então repare que de 97 até 2013 a gente fez superávit primário, ou seja, os gastos estavam inferiores às receitas. Em 2014 a receita passa a ficar inferior à despesa e em 2015 mais ainda. Repare que continue olhando o gráfico vermelho, que são as despesas. Elas continuam com a mesma tendência de crescimento. O grande problema em 2014 e 2015 foi a mudança da tendência de crescimento das receitas. Pois bem, vamos em frente. Resultado primário do governo federal em percentual do PIB. Aqueles dados que eu utilizei antes são dados nominais. São os dados nominais apresentados lá. Depois eu vou trazer dados reais. Ou seja, dados nominais é sem ser corrigido pela inflação. Mas como eu estou comparando cada ano com ele mesmo, eu posso usar os dados nominais. Só não posso usar os dados nominais ao longo do tempo. Se a gente olhar de 1997 até 2013, a receita, o PIB cresceu em média 2,5% e a receita vinha crescendo quase 6%. Ou seja, a receita responde, um termo que a gente usa em economia chamado elasticidade PIB da arrecadação, um valor superior a 1. Se o PIB cresce 2%, a receita estava crescendo 5%, era quase 2,5 vezes. E as despesas também vinham crescendo desde 1997 nesse ritmo, cerca de 6% ao ano. Então nós não tínhamos problema, ou pelo menos não se levantava um grande problema nas contas públicas, enquanto havia essas duas tendências de crescimento. Quando a gente olha em percentual do PIB, a gente verifica também as receitas em percentual do PIB superior às despesas, azul receita, vermelho despesa. Então, em percentual do PIB, nós não estamos vendo também as despesas explodindo. Tá? Então ali estava em 97 em torno de 14,5%, né? Chegou ali a 2013 a 17 mais ou menos, e a gente vê ali um problema em 2014 e 2015. Né? E a receita em percentual do PIB passa a ficar abaixo das despesas. Então, repare que de 1997 a 2013, nós tivemos superávit primário, né? Que é a tese de que se você tem superávit primário, né, você consegue controlar a dívida. Então vamos em frente. Mais um gráfico. Aqui o que eu fiz? Só para melhorar a visibilidade, eu tirei o verdinho, tirei o resultado primário e peguei só despesa e receita. Só para a gente dar uma olhada melhor um pouco aqui nessa diferença entre receita e despesa no final. Foi só isso, foi só um zoom. Né? Então, aqui a gente consegue perceber bem, nós tivemos alguns picos de receita, basicamente ali em 2010, né? Nós tivemos um crescimento econômico, todo mundo lembra, de 7% em 2010, 7, isso, né? Porque aqui já está tudo com a nova metodologia, 7,9%, e a arrecadação cresceu em termos reais quase 14%. Então repare que a arrecadação em 2010 foi lá para cima. Depois ela voltou 2011, 2012, 2013 para os mesmos níveis. Se a gente der uma olhada, o grande salto de crescimento de arrecadação, e que também foi o grande salto da carga tributária, ela foi ali, de 97 a 2002, que a gente saiu mais ou menos ali de 14% e pulou para 18% em 2002. Se a gente pegasse dados mais antigos do pós-Plano Real ou da década de 90, o grande aumento da carga tributária foi na década de 90. E a gente teve um aumento gigantesco da receita. Não tinha gastos primários muito grandes, fizemos superávit primários elevados na década de 90, mas a dívida explodiu. Apesar de dizer que a gente precisa economizar para reduzir a dívida. E aqui a gente verifica claramente a diferença na tendência da despesa em relação à receita. Até 2013 não tínhamos problema, a despesa
cresceu em termos percentual do PIB. Depois nós vamos entrar nesses dados de que despesas cresceram, ok? Aqui é dados reais, tá? Resultado primário corrigido. Então eu pego aquelas informações, corrijo pelo IPCA de 2015. Em azul, de novo, receita líquida em azul, em vermelho, despesas, e em verde, resultado primário. Compare essas duas linhas. Agora são dados reais corrigidos pela inflação, eu posso olhar no tempo. Compare as duas linhas. Receita sempre acima da despesa de 1997 a 2013 e crescendo a mesma taxa. Não era isso? Ó? Crescendo, ó, mais ou menos a inclinação das curvas são praticamente a mesma. Então até 2013 ninguém falava que já a gente vai quebrar e tal. Por quê? Nós estávamos com essa tendência. O que é que mudou de 2013 a partir de 2013? As despesas continuaram crescendo, inclusive mudou um pouquinho a tendência de 2015 para 2014. As despesas cresceram menos, ficaram quase estáveis, ó, de 2015 para 2014. Mas o que aconteceu com as receitas? Despencaram, caíram. E aí surgiu o déficit. E aí começaram a discutir que o problema do déficit eram as despesas, que estavam crescendo a taxas insuportáveis. A PEC 241, ela não fala de receita, tá, pessoal? A PEC 241 não fala de receita e não fala de superávit, ela fala de gasto. É controlar o gasto. Se a gente não resolver o problema da arrecadação, porque aqui tem a crise econômica, mas tem outros efeitos, né? Como nós estamos no fisco, é bom a gente falar um pouco da nossa atividade, né? Há um desmonte, tá? No fisco, o fisco estadual, os fiscos estaduais viveram um período agora de investimento crescente no fisco, né? E fisco estadual, fisco municipal, com diversos programas de investimento, inclusive com recursos mundiais, e a administração tributária estadual e municipal melhorou muito. Mas em nível federal, e eu sou da Receita Federal, eu posso falar disso, nós estamos gastando hoje para financiar o fisco federal, a Receita Federal, metade do que gastávamos em 2009, em termos reais. Está havendo um desmonte da administração tributária federal muito grande, né? Isso tem provocado uma crise, e quando a gente olha os dados de arrecadação, os dados internos de arrecadação, a gente verifica claramente uma mudança estrutural na arrecadação, em que a arrecadação do imposto sobre a renda está caindo muito mais do que a arrecadação do imposto sobre o consumo, tá? Principalmente das pessoas jurídicas não financeiras, as demais pessoas jurídicas, por conta da crise, mas por conta também de mecanismos de planejamentos tributários abusivos que a administração tributária federal não está conseguindo acompanhar de perto. Mas depois a gente fala um pouco mais disso. Eu quero que a gente olhe um pouco esses 2 anos, porque todo o discurso que está sendo colocado da necessidade inadiável de se controlar os gastos, na forma, inclusive, como está sendo colocada, tá certo? Ele é em cima da tese de que os gastos estão crescendo a umas taxas insuportáveis e vai explodir. E ninguém fala de receita, ninguém fala de recuperar a arrecadação. Porque também se vendeu a ideia, que é muito fácil do senso comum captá-la, de que a carga tributária é muito elevada, e por ser muito elevada, ninguém quer aumento de tributo. Mas o fato é que ninguém quer aumento de tributo, porque aqueles que efetivamente pagam, sim, esses pagam demais, a carga tributária é elevada. Mas aqueles que não pagam, que seria o momento, numa crise como essa, de colaborarem com a sociedade, como aconteceu na Europa. Foi instituído novamente lá o nosso imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre riqueza. Na Europa, na década de 90, foram todos eliminados. Praticamente nenhum país permaneceu com o imposto sobre riqueza. Na crise, eles se utilizaram do imposto sobre riqueza para dividir a conta da crise com toda a sociedade. Quem lembra aí do efeito Gerard Depardieu, né, por causa do aumento da tributação pesada sobre a riqueza na França, ele migrou, pediu cidadania na Rússia e foi para a Rússia. Foi esse efeito, ou seja, está em crise, nós precisamos aumentar tributo. O ajuste fiscal pesado na Europa, que ainda não deu resultado. Esse modelo que nós estamos copiando no Brasil, mais uma vez, de ajuste fiscal, ainda está em curso na Europa. Taxa de desemprego na Europa
ainda está na casa dos 10%. Na Espanha, 21%. Portugal melhorou bastante, está 16%. A Grécia eu nem sei quanto está. E nós estamos seguindo a mesma receita. Aqui em milhões de reais, resultado primário. Agora vamos colocar os juros, ok? Aqui também são dados nominais, ok, pessoal? Então só vale comparar ano a ano, e a tendência é uma tendência de crescimento nominal. Teria que descontar, depois eu vou mostrar os dados reais. Quando a gente observa, o primário do governo federal está em azul, ou seja, então a diferença entre despesas e receita, ou receitas e despesas, exceto despesas financeiras, juros, está em azul. Em vermelho nós temos os juros, né, que está negativo porque ele entra como despesa, ele entra reduzindo o superávit que está em azul, e o resultado nominal, que é o resultado final, o total de receitas menos o total de despesas, incluindo juros, está em verde. E é óbvio que é o resultado nominal que vai se acumulando para aumentar a dívida. E se a gente olhar mais uma vez até 2013, a gente verifica um superávit primário, né? Mas como a gente tem juros nominais, e isso também a gente não vai resolver no curto prazo, a questão dos juros, porque nós temos uma dívida muito alta e temos juros elevados, e realmente o problema do Brasil de baixar juros isso dá talvez daqui a 100 anos, que a gente tiver uma visão histórica de mais longo prazo, a gente vai poder entender esse mecanismo em que a gente não consegue reduzir juros nesse país, mesmo fazendo superávites primários no nível que a gente fez ali nos anos 2000, mesmo assim não conseguimos reduzir juros. Mas quando a gente olha mais uma vez 2014 e 2015, esses dois últimos anos, os anos mais recentes, a gente, além de ter um déficit primário, que a gente viu que as receitas caíram muito, e como as despesas realmente não caem muito rapidamente, porque você tem gastos sociais que você não muda da noite para o dia, né? Você tem um déficit, só que você tem um gasto com juros na casa do quase 300 bilhões em 2014 e na casa dos 400 bilhões em 2015. Na verdade, se a gente for olhar o relatório do Banco Central, você vai ver lá que a gente pagou 501 bilhões de juros em 2015. Mas quando eu fui no Tesouro Nacional, eu estranhei esse número de 400 bilhões. Tá? Falei, está faltando 101 bilhões, segundo o que o próprio Banco Central diz. Mas aqui eles usam uma metodologia de contabilidade dos juros chamada abaixo da linha. É um economês que eu também não vou explicar para vocês agora não. Mas basicamente não leva em consideração desvalorização cambial no pagamento dos juros. Não leva em consideração operações de swap do Banco Central e por aí vai. Então, são só juros nominais colocados como juros nominais sem essas correções. Por isso que é em torno de 400. Mas, efetivamente, o governo federal pagou 501 bilhões de juros. E foi isso que claramente jogou o déficit nominal lá para frente. A gente teve um superávit, um déficit primário na casa de 100 bilhões, um déficit primário na casa de 100 bilhões, mas tivemos juros na casa dos 500 bilhões, 5 vezes. Não vai ter corte de gasto primário possível de reduzir dívida pública, pelo menos no curto prazo, né, com um pagamento de juros no nível que a gente está. Agora que o Banco Central começou a reduzir timidamente os juros, em 0,25%. Aqui em percentual do PIB, a mesma coisa. Repare que a gente conseguiu fazer superávit ali, acima de 2% do PIB em vários anos, à exceção de 2009, porque foi o auge da crise. Mesmo no auge da crise em 2009, a gente ainda teve superávit primário, mesmo no auge da crise, com todas as desonerações que o governo fez para enfrentar a crise, a gente ainda teve superávit primário. 2010, 2011, 2012, tudo próximo de 2%. 2013, a gente começa a ter um superávit menor, e aí tem déficit em 2014 e 2015. A gente vê em termos percentuais do PIB, enquanto o déficit chegou a cerca de 2% do PIB, os juros aqui quase de 7% do PIB, e na verdade o próprio Banco Central divulgou que é 8,7%,
do PIB, os 501 bilhões, jogou o déficit nominal para mais de 9%. Mas ninguém quer discutir receitas. O problema são os gastos primários. E também ninguém quer discutir juros. Despesas. Então vamos dar uma olhada nas despesas. Será que as despesas estão crescendo também de uma forma insustentável? Eu peguei aqui também os dados do Tesouro. Benefícios previdenciários estão em azul. Benefícios previdenciários. Vejam o comportamento. Em torno de 5% do PIB em 97, chegou próximo a 7% do PIB em 2006, caiu um pouco, 2007, 2008, 2009, depois caiu um pouco mais, até subiu, aí depois caiu até 2011, e depois a gente vê um crescimento até 2015, mas não parece nada explosivo, como estão dizendo, tá? A gente vai ter que fazer depois uma discussão sobre a questão da previdência, porque qual é o sistema de previdência que nós queremos, que a sociedade quer? Porque um dos objetivos da PEC 241 é causar um caos em 2017, porque o teto vai estourar, e dizer que o problema é só da previdência. E aí nós temos que fazer uma reforma da previdência para igualar um sistema desigual como o nosso a um sistema alemão, francês, com outro nível de riqueza e com desigualdade muito menor. Esse é uma discussão que a sociedade precisa fazer, mas vai vir também que precisa resolver a toque de caixa. E está entrando no senso comum que a gente precisa retirar direitos a qualquer custo, porque nosso sistema previdenciário é insustentável. E a gente vai ter que enfrentar esse debate, dar uma boa discussão, né? Tem questões que vão precisar ser enfrentadas, nós estamos vivendo mais, esse é um ponto, mas não dá para isolar também a discussão da Previdência, da discussão do nosso sistema de proteção como um todo, o sistema de seguridade social. Todo mundo quer isolar, tem a intenção de isolar, de não debater o sistema de proteção social. Os gastos com o pessoal, que repare que as principais medidas da PEC no curto prazo quer atingir os gastos com o pessoal. Eu vou mostrar depois na PEC como isso está. Em vermelho ali estão os gastos com o pessoal e encargos. Nós gastávamos 4,5% do PIB lá em 97, isso ficou ali entre 4% e 5%, tá vendo? O vermelho, entre 4% e 5%, e hoje, de 2011 para cá, nós estamos abaixo de 4%, terminando 2015 com 4% do PIB, com os gastos de pessoal e encargos. Ou seja, pelo menos para o governo federal, essa conta de encargos com o pessoal não é problema. Não é problema. As outras despesas obrigatórias estão em verde e tem as despesas discricionárias, e a gente olhar que estão em roxo. Mas dê uma olhada nas despesas obrigatórias e a gente vê que elas crescem bastante no final ali de 2012 para 2014. A gente olha essas despesas obrigatórias, ela estava em torno de 2% do PIB em 2012 e chega a quase a 4%. Ou seja, essas despesas obrigatórias dobraram em 2, 3 anos. Aí eu fui lá e fui olhar lá dentro das despesas obrigatórias, qual despesa que cresceu tanto? E para minha surpresa, foi uma despesa que fala de subsídios ao setor agrícola. A bancada do agronegócio na Câmara conseguiu dobrar os subsídios no momento de crise. Ou seja, o grande crescimento de despesas chamadas despesas obrigatórias, que essas despesas discricionárias basicamente o PAC, algumas despesas de investimento, né, que também cresceram muito pouco ali. Teve um grande crescimento em 2010, mas depois ficou ali em torno de 4% do PIB. Mas essas despesas obrigatórias cresceu muito. Eu achei que fosse o seguro-desemprego que está nessas despesas obrigatórias. O seguro-desemprego cresceu bastante em 2014, mas em 2015 ele caiu em relação a 2014, porque houve aquelas medidas restritivas do seguro-desemprego, né? E aquilo realmente reduziu o pagamento do seguro-desemprego, para desespero, né, dos trabalhadores em setores que têm alta rotatividade de mão de obra. Aquilo ali é um crime para economizar 8 bilhões de reais. Ok? Aqui são as taxas de crescimento da receita líquida,
das despesas e dos juros. É taxa de crescimento real ano a ano. Aí como os anos de 98, por causa da crise asiática, 97, o conjunto de crises, os juros, a gente aumentou muito os juros para evitar a fuga de capitais. E aí o crescimento foi de 160%. Em 2003, né, houve um crescimento também grande dos juros ali no pré-eleição do Lula, né? Se lembra a crise, o Lula vai quebrar o país e tal. Chegou a 120%, mas vamos colocar em 60% esse gráfico. Então, obviamente vai estourar 98 e 2003, só para a gente olhar melhor o final. É isso que eu fiz aqui, ó. Pronto, coloquei, só mudei a escala, tá, pessoal? Então a gente observa claramente aqui no final, né, as despesas, a taxa de crescimento das despesas. E repare que em 2013, 2014, 2015, nós não temos uma taxa de crescimento tão elevada das despesas, temos uma queda brusca de receita, mas os juros crescem a taxas gigantescas nesses anos. Crescem demais, ou seja, então, se a gente olhar o orçamento como um todo, entendeu? Abstraindo da questão se é possível, não estou defendendo aqui que seja possível reduzir juros por decreto. A gente sabe que isso não é possível. Mas o quanto nós somos conservadores quando é para reduzir juros, né? E somos progressistas ao inverso quando é para aumentar juros, né? Nós aumentamos os juros lá atrás para 14,25% quando a inflação estava 10%. Então os juros reais estavam em torno de 4%. A inflação já está em 7% e nós continuamos em 14%. Cadê o argumento? Vamos continuar com juros reais crescentes? Então há espaço sim para redução dos juros nominais, certo? Que não seja por decreto, mas com fundamento econômico. Mas não se deixa discutir essa questão nem das receitas, porque se colocou o mantra de que não podemos aumentar a receita, porque é cobrar tributo e a gente já paga tributo demais. Porque eles não querem que a gente abra a discussão dos privilégios que existem nesse país com isenção da distribuição de lucros e dividendos, isenção, a tributação da herança, que é vergonhosa, inclusive para os países mais liberais, né? A média da tributação da herança nos Estados Unidos, a média é 38%, a média, eles têm a alíquota de 60%. No Brasil, a média é 3,8%. Alguns estados, como o Ceará, o Maranhão, ainda fizeram uma progressividade aí até 8%. Mas não, isso a gente não pode discutir. Juros sobre capital próprio. Quando a gente olha as desonerações, ou chamados gastos tributários, a gente percebe também um crescimento muito grande das desonerações, principalmente no pós-crise, depois de 2009. Mas se a gente olhar aqui os dados na desoneração total, aquela primeira coluna lá, a gente verifica que a gente chega em 2015 a quase 300 bilhões, ou quase 5% do PIB em gastos tributários, em desonerações. Boa parte dessas desonerações vem das contribuições sociais. Nós tiramos da Seguridade Social, em 2015, 157 bilhões. Só com desonerações, né? Não estamos falando de DRU, de nada aqui, só com desonerações. A desoneração da Folha, em 2015, retirou 62 bilhões da Previdência. A gente já conhece esse discurso. Primeiro tem que desonerar, porque o trabalho, né, o custo do Brasil, o Brasil é muito caro, então nós temos que desonerar o trabalho para as empresas contratarem mais, né? O absurdo é que a gente fez essas desonerações, essa substituição de tributação da folha sobre o faturamento, até para as empresas que estavam em pleno emprego, no caso a construção civil. Então esse argumento da contratação, do aumento do nível de emprego, era uma falácia. Mas nós crescemos tanto as desonerações, e isso impactou as receitas, obviamente. Isso fez com que, além da crise que reduziu a atividade econômica e reduziu a arrecadação, as desonerações, teoricamente, para enfrentar a crise, derrubaram a arrecadação ainda mais. Isso expôs um déficit primário e abriu a frente para o discurso de que o problema são os gastos primários. Ninguém quer falar da arrecadação.
Se a gente olhar aqui em percentual da arrecadação, ó, governo Fernando Henrique II, em torno de 15% da arrecadação potencial era desonerada. Lula 1 ficou em torno de 15% da média. Lula 2 foi para cerca de 24%. E Dilma 1 chegou o teto de quase 30%, 27%, 28%. Ou seja, a gente abrindo mão de 27%, 28% da arrecadação com desonerações. Aqui o conceito mais amplo de gastos tributários. Não são só desonerações para empresas, não, pessoal, porque o gasto tributário inclui os gastos com imposto de renda da pessoa física, quando a gente faz deduções para a saúde, para a educação. Mas o grosso foi desoneração na Seguridade Social. O grosso das desonerações, ou do crescimento das desonerações, veio com o argumento de enfrentamento da crise. Em termos percentuais, né, vamos dar uma olhada um pouco nos gastos sociais, para a gente ver se realmente também os gastos sociais estão forçando tanto o nosso orçamento a ponto de a gente fazer uma grande mudança na Constituição que vai afetar gravemente os gastos sociais. E aí vou deixar essa parte também para o palestrante do DIEESE, que ele vai mostrar, né, o que aconteceria se a PEC estivesse vigente aí nos últimos anos, que é um exercício que também quem defende a PEC não quer que a gente faça. Não pode fazer isso aí porque tem que fazer algumas previsões para frente para fazer. Então, assistência social, aqui estão os períodos ali, igual esses últimos períodos, 2003 a 2006, que é primeiro governo Lula, segundo governo Lula e primeiro governo Dilma. A assistência social era 0,7% e a gente chegou no governo Dilma a 1,2%. Então, nós avançamos bastante em assistência social e era necessário isso. Ninguém, nem os liberais, economistas liberais, são contra Bolsa Família ou coisa do tipo. Não são contra. Na verdade, programa como Bolsa Família ele não é um programa de cunho socialista. Ele é um programa liberal, de gasto focado, né? A tese, ou pelo menos o princípio, né, do Estado de Bem-Estar Social ou do socialismo é universalidade. O Bolsa Família é um programa barato demais, com um resultado grande demais, principalmente em relação à pobreza. Tem efeito pequeno sobre desigualdade, mas em relação à pobreza tem um efeito gigantesco. Os mais antigos, cearenses mais antigos, sabem o que era, como é que ficava Fortaleza. Eu só sei de história, na época das secas, né? Ou seja, nós estamos 5 anos de secas e Fortaleza não está invadida por retirantes porque não tem o que comer e etc e tal. Isso é um pouco desse tipo de programa que tirou as pessoas da extrema pobreza. Pois bem, Previdência, 2003 a 2006, 8,6%, 2007 a 2010, 8,5% do PIB, 2011 2014, 8,6%. Esse percentual cresceu para cerca de 9% em 2015 2016. E é óbvio que ia crescer. As despesas estão mais ou menos constantes ou crescendo um pouco e o PIB despencou. O denominador despencou. Nós estamos com mais de 7% de queda de crescimento econômico e ninguém parou de pagar os benefícios, tem mais gente se aposentando, né? Há uma pressão, quando você tem crise, o sistema de proteção social naturalmente gasta mais, né? E ele foi feito justamente para isso. O sistema de proteção social da nossa Constituição, do Estado de Bem-Estar Social, modelo europeu, é um modelo de proteção justamente para os períodos de crise. Justamente para os períodos de crise, mas a gente quer desmontá-lo completamente. Saúde, praticamente ficou constante os gastos com saúde, percentual do PIB, 1,7, 1,5, 1,5. Educação cresceu bastante, 0,7, 0,8, 1,2. Basicamente, esses gastos com educação foram os programas. O Fundeb cresceu bastante, os recursos para o Fundeb, mas aí é basicamente FIES e ProUni, tá? Que estão nesses gastos aqui. Saneamento é quase zero, né? A gente ainda não se preocupa com gasto com saneamento. Uma comparação, esse artigo desse pesquisador do IPEA, Michel Madjastic, né, Previdência Pública Brasileira, ele faz uma comparação dos sistemas de previdência, ele coloca a dificuldade que é comparar, né, ele começa o seu artigo alertando
que é muito difícil você comparar sistemas de previdências mundo afora, porque um sistema de previdência não é apenas uma mera questão fiscal, uma mera questão numérica, é uma construção histórica que leva em considerações a cultura do povo, a sua história, a sua religião e por aí vai. Então ele diz que é difícil comparar, mas ele seleciona alguns países que têm baixa proteção social, como Índia, China, África do Sul e México. São sistemas com sistema de proteção social público muito fracos, tá? Sistemas com proteção social muito elevados, Alemanha, Portugal, Itália e Suécia, e países semelhantes ao Brasil, como Argentina, Chile, que não é tanto, mas Rússia. E aí ele demonstra, o Brasil, com gastos sociais em percentual do PIB, saiu de 14% para 21% em 20 anos, de 1990 a 2010. Então nós crescemos bastante os nossos gastos sociais necessários. Na verdade a gente precisa aumentar. Nós temos uma dívida social gigantesca nesse país, né? A gente paga benefícios em dinheiro, né, que são basicamente previdência e as transferências de Bolsa Família, com em torno de 15%. Nós estamos no nível, comparado à Argentina, próximo da Argentina, uma diferença de 5% do PIB, que é muito do PIB, mais ou menos o mesmo nível dos Estados Unidos, e abaixo ainda dos Estados de Bem-Estar Social, mas também nós temos, até para fazer comparação com esses países, são países que são ricos, né? E nós somos um país em desenvolvimento, embora rico em termos de produção de riqueza global, mas uma desigualdade imensa. Mas vamos ver a evolução de cada item. Aqui tem a decomposição desse sistema de proteção social com saúde, idosos, que é basicamente aposentadorias e pensões, desemprego, trabalho, né, são seguro-desemprego, etc., risco do trabalho, assistência e infância, proteção à infância. Então, se a gente olhar para saúde, gastamos em torno de 5,8% do PIB, mais do que a Rússia, muito mais do que a África do Sul, menos que a Argentina, né, menos do que os Estados Unidos, e aí não tem nem comparação com os países da Europa. Idosos, né, nós gastamos 7,8% do PIB com idosos, aí é 2010, ok? 6,8, 0,7. Reparem o padrão que estão tentando para a discussão da reforma da Previdência é o padrão para a gente se aproximar do modelo europeu. Idade mínima de 65 anos para homem e para mulher não existe em nenhum país ainda da Europa. A Alemanha está fazendo uma transição, hoje acho que está 62, para chegar em 65. Eu tenho essa tabela aqui. Proteção a idosos. Vamos ver como é que foi a evolução, de 95 a 2011. A média da OCDE, aqueles 40 países que fazem parte da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são basicamente países mais ricos, embora Brasil, China, alguns países que têm uma economia grande não pertencem a esse clube seleto. A proteção com idosos, a média da OCDE é 6,3 em 95, subiu para 7,2. O Brasil saiu de 4,6 para 5,2. Ou seja, o Brasil cresceu 0,6% do PIB em 20 anos. No caso aqui é 95 a 2011. Quase 20 anos. Não parece ser um problemão como tem sido vendido. Aqui é a incapacidade para o trabalho. O Brasil usa 1,4% do PIB, a OCDE a média é 2,1%. Aqui, essa tabela é muito interessante porque compara os sistemas de previdência desses países em termos de acesso aos benefícios. Será que o nosso sistema é tão benevolente que dá acesso muito fácil aos benefícios? Quando a gente compara, por exemplo, carência mínima, que é tempo de contribuição mínimo, ou prazo mínimo de exercício de atividade, maior do que a gente nessa relação de países aí, só tem o Chile, que é 20 anos de contribuição. O nosso é 15 anos, como a maioria dos outros países. Aí tem 10, 5, não tem.
carência de referência, aí é tempo de contribuição, né? Nós estamos lá com 35, 30 anos, maior do que a gente são os países da Europa, Itália, Alemanha. Vou falar. Idade de referência não é idade mínima, tá? Idade de referência é aquela idade que você pode se aposentar por idade, ok? Brasil é 65 homens, 60 mulheres. Se a gente olhar as idades por referência em outros países, nós não estamos muito distantes. Quem está um pouco acima da gente é a Itália, 66, 62 só, e os Estados Unidos com 66. Idade mínima, a maioria dos países não tem. Alemanha 63, Suécia 61, Estados Unidos 62. Mas nós já queremos colocar o nosso sistema de previdência de um país pobre, né, com as restrições de acesso ao sistema que os países ricos ainda estão migrando para ela. Tá, isso vai ser um debate para a reforma da Previdência, que meu tempo já está praticamente encerrado. Investimentos e juros aqui, não vou fazer essa discussão, vou só falar rapidamente da PEC. Tá? Então esse é o texto da PEC 241A, que recebeu o número PEC 55 no Senado, 55/2016. Para o exercício de 2017, a correção desse teto é de 7,2%. Eles já estão estimando a inflação de 2016 em 7,2%. Eu peguei o orçamento e fui dar uma olhada em se... Eu fiz as seguintes hipóteses, tá? Porque tem algumas hipóteses restritivas. Eu peguei, primeiro, a PEC só separa o poder executivo como um todo. Os outros poderes estão por órgãos, tá? Mas como meu foco aqui é o executivo, né, eu coloquei o gasto do Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União como poder. Mas, na verdade, lá eles têm um teto por órgão. O Supremo vai ter um teto, tá? O STJ vai ter um teto. E apliquei no orçamento de 2016 o limite, a regra da PEC, para dar aquele limite segundo a PEC. Isso é aproximado por quê? Porque a PEC diz que a base para ser corrigida é a despesa liquidada ou paga, que é inferior ao orçamento. Tá? Só que como tem as correções para restos a pagar, né, esse teto tende a subir um pouco. Só que pelo menos a tendência tem sido restos a pagar sempre crescentes. Então, esse teto tende a ser o teto superior ao teto verdadeiro. Mas vamos supor que ainda seja um pouco abaixo. E aí peguei o projeto de lei orçamentária do Executivo, né, do Governo Federal, que foi encaminhado para o Congresso em 31 de agosto, e fui ver quanto que está o orçamento no projeto de lei encaminhado. Vocês lembram que o Temer deu uma entrevista dizendo, nós cortamos tudo que podíamos cortar, cortou na carne... E o orçamento foi apresentado com um déficit de 100 e tantos bilhões, não foi isso? 170 foi em 2015 e agora o orçamento acho que foi 140 bilhões de déficit. Ou seja, já cortamos tudo que tinha para cortar e deu 140 de déficit. Pois bem, quando eu comparei esse orçamento ao legislativo, o teto é 12 bilhões, como o orçamento é 12, como o teto é 11, tem um excesso de 481 milhões. Tem um excesso de 500 milhões que teria que cortar no Legislativo. No Judiciário, tem um excesso de 1,6 bilhões, no Ministério Público de quase 400 milhões, mas no Executivo aqui são só despesas primárias, tá? A despesa primária em 2016 foi 602 bilhões, o limite da PEC é 646, mas a despesa primária na Peloa está em 738 bilhões. Então significa que nós vamos estourar o Executivo em cerca de 90 bilhões. Aqui tem que fazer um ajuste, porque tem umas despesas que eu nem consegui localizar do orçamento que estão fora da PEC. Por exemplo, despesa com eleições. Mas 2017, embora não tenha eleições, tem despesas com eleições. Né? Porque basicamente são as despesas do TRE, eles consideram como despesas com eleições, biometria, essas coisas. Mas ainda que a gente reduza um pouco mais essas despesas que estão aí dentro, vai ser muito difícil o Executivo cumprir o teto da meta em 2017 e eles sabem disso. Então por que eles, se vai estourar o teto da PEC, por que essa pressa? Porque eles estão interessados, para encerrar, nesse artigo. O artigo 104 da PEC diz que no caso de descumprimento do limite individualizado, porque está individualizado por poder ou por órgão, aplica-se no exercício seguinte
até o final do exercício de retorno das despesas aos limites, aí fala lá dos poderes, órgãos, tal, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações. Ou seja, se estourar o limite, o que está proibido? Então a gente já está vendo que provavelmente vai estourar o limite em 2017, vai estourar em 2018. Então o que vai acontecer no ano seguinte, que é 2018 e 2019? Bem, não vai ter mais aumento de salário, reajuste, adequação de remuneração, etc. A não ser que sejam medidas legais anteriores à PEC. Criação de cargo, emprego, função que implica aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, realização de concurso público, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, vai ficar tudo congelado, criação de despesas, outras despesas obrigatórias, adoção, e ainda colocaram esse inciso 8, que é quase criminoso. Inclusive, uma economista do mainstream fez essa denúncia, quase apanhou dos defensores da PEC, né? Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Eles colocaram na PEC o congelamento do salário mínimo. O salário mínimo só cresce no máximo pela inflação. Aquela regra de inflação mais crescimento econômico, a PEC mata. A PEC mata aqui, né? Incluído a meio de contrabando. Ou seja, é óbvio que se você ficar nessa situação 4, 5 anos, que é o provável, vai haver um grande desmonte do serviço público. Bem, eu ia falar em alternativas em ajuste fiscal para encerrar. Eu acho que a gente tinha que aproveitar esse momento da crise, identificar realmente que o maior problema, pelo menos no curto prazo, tem sido o lado da receita, que realmente não dá para aumentar a carga tributária em cima dos que hoje pagam o tributo. Esse é um ponto. A nossa tributação nosso sistema tributário é um verdadeiro lixo, tá? A melhor palavra que eu encontro é essa, porque nós temos um sistema que avançou muito na tributação sobre o consumo, né, dentro de uma perspectiva de que tributar o consumo é mais fácil e mais fácil de administrar, inclusive, para a administração tributária. Só que nós temos uma tributação sobre o consumo que é caótica, então ela não simplifica nada, né? Não precisa dizer, aí vários estudos que mostram que ela penaliza muito mais os mais pobres. Nós temos uma tributação de renda, propriedade e transmissão de propriedade e herança que é vergonhosa para os níveis dos países mais liberais, mais pró-mercado, tá? Mas o momento da crise, que seria um momento de a gente fazer uma discussão, né, da necessidade de uma reforma tributária que, sem aumentar a carga tributária, tá, aumente a tributação da renda, da propriedade, principalmente da transmissão de propriedade, e reduza a tributação sobre o consumo, ou seja, para que você faça isso e torne o sistema um pouco mais justo e inclusive mais eficiente em termos de arrecadação. Mas essa discussão está fora do espectro da PEC 241, que elegeu um lado da sociedade para pagar a conta da crise, sempre o mesmo lado. Então, quero mais uma vez agradecer. O objetivo aqui é trazer essas reflexões para a gente não acreditar cegamente no que está posto, né? E fazer um grande debate, porque a gente vai precisar se reorganizar como movimento social, sindicatos, associações e etc., para novamente não ter ganhos, resistir, novamente resistir. Então, mais uma vez, obrigado a vocês e desculpe aí o tempo um pouquinho que eu passei.